Boa noite, meus amados irmãos, amigos que nos acompanham nesta live, este culto que prestaremos ao nosso Deus. Nós aqui no prédio, neste local, vocês aí em casa ou no carro, onde você estiver, você que estará nos acompanhando online, outros numa outra oportunidade. Queremos desde já agradecer, em nome da Igreja Batista em Simeone, agradecer a sua participação, o seu compartilhamento, que Deus te abençoe. Nós vamos deixar uma palavra para você e vamos orar em seguida, e teremos o louvor, um cântico espiritual de adoração ao nosso Deus. Tem um versículo da palavra de Deus em relação à salvação da alma, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E não há salvação da alma, em nenhum outro ou nenhuma outra, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus é que salva o ser humano da perdição eterna, do juízo final. Portanto, você precisa se preparar para encontrar com Deus. E Jesus é o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus o Pai que está nos céus, a não ser que aceite a Jesus mediante arrependimento de seus pecados. Então fica essa palavra inicial aqui para você. Combinado? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença, com os amados irmãos aqui nesta live, e nós rogamos ao Senhor que todos aqueles que estão acessando, outros que vão acessar numa outra oportunidade, rogamos que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração. Nós queremos ver vidas sendo transformadas, sendo alcançadas pelo poder da Tua palavra. Pai amado, muito obrigado, porque a palavra do Senhor é uma palavra de amor, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, o Pai, enviou seu Filho ao mundo não para julgamento, não para condenação, mas para salvação. E todo aquele que crê nele não é condenado. Portanto, nós queremos que os nossos amigos sejam abençoados com a salvação de suas almas. E que esta igreja continue firme no seu compromisso de levar essa palavra de esperança, essa palavra de paz e de salvação. Muito obrigado por essa oportunidade, esse privilégio que temos de te adorar. Queremos que o Senhor continue a estar conosco, nos iluminando e nos capacitando para glorificar Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, nos céus e na terra. E nós nos prostramos diante de Jesus, reconhecendo toda a sua autoridade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Nós estamos colocados como igreja diante
Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Cultuando, apesar da distância, mas engrandecendo o único digno de ser louvado e adorado, e que é Jesus Cristo. Então a gente vai compartilhar um pouquinho da palavra, daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, e que essa palavra possa cair em boa terra ao seu coração aí, e possa dar frutos que vão glorificar o Senhor, vão exaltar o nome do Senhor, e que Deus vai ser engrandecido através dela. Vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir em Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Romanos 1. E se você tiver com sua Bíblia aí, continue com ela aberta, deixa ela aí aberta, porque não faz sentido a gente estar falando da palavra e não deixar ela aberta para a gente poder olhar outros textos também. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler agora, nesse momento, apenas um versículo, o 16. Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, 16 diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo dizendo isso, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E eu queria fazer uma pergunta a você esta noite: o que é Evangelho? Ô Demis, a pergunta é simples e clara: o que é Evangelho? E a maioria das respostas que a gente ouve, a maioria das pessoas que a gente ouve, quando é perguntado o que é Evangelho, ele diz: Evangelho é uma boa notícia. Esse é o significado da palavra Evangelho, é uma boa notícia. Mas se você se atentar apenas para Evangelho ser uma boa notícia, você pode inconscientemente rebaixar o Evangelho a apenas uma boa notícia. Não que ele não seja, ele é sim, está correto a resposta. Mas você não pode estar no seu coração e no seu pensamento que ele é apenas uma boa notícia. Apenas. Porque você tem que entender toda a profundidade do que realmente é Evangelho. É isso que a gente vai estar querendo passar aqui esta noite. O que de fato é o Evangelho? O que de fato aconteceu para que isso se tornasse uma boa notícia? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, Paulo está falando, para o conforto de todo aquele que crê. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para uma vida terrena melhor de todo aquele que crê, de um conforto melhor de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a gente tem que entender que o Evangelho, ele é algo que está em torno da salvação, em torno de algo que realmente o homem estava condenado e morto. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, Romanos vai dizer isso, você está aberto em Romanos? Romanos capítulo 3, presta atenção nisso. Romanos 3, a partir do versículo 9 diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, todo mundo, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entendeu, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí o 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,12 vai dizer o seguinte, a mesma coisa: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia deixa muito claro para nós que todo mundo é pecador. O que é o pecado? Pecado, uns falam no sentido original, tem várias formas de falar sobre o pecado, do que ele causa, enfim. Mas o pecado, o homem se rebelou, o homem traiu a vontade de Deus e quis fazer a sua própria vontade. Por isso que Paulo está dizendo isso: todos pecaram. E aí, a gente tem que entender um pouquinho, irmãos, eu quero que você esteja bem atento a isso.
Deus é um Deus que a Bíblia fala que Ele é amoroso, bondoso, é os atributos de Deus, né? Misericordioso, mas Ele também é justo, Ele é íntegro, enfim, esses atributos de Deus, Ele não pode mostrar um atributo e deixar o outro de lado. Para Ele mostrar amor, Ele tem que ser justo também. Para Ele mostrar misericórdia também, Ele tem que sentenciar, Ele tem que realmente cumprir. Ele não pode meio que, vamos colocar debaixo do tapete aqui. Eu vou dar um exemplo para você mais fácil. Um homem foi pego num assassinato. Ele matou, vamos dar um exemplo, uma criança. Um homem mata essa criança, foi pego lá com sangue nas mãos, e os policiais prenderam ele, e ele foi preso. Ele confessa o crime, ele é um condenado, e aí ele chega diante do juiz. Ele chega diante do juiz, e o juiz está ali para sentenciá-lo, e aí ele olha, vê todos ali, e pergunta para ele, ele confessa o crime, confessa: eu matei a criança, eu sou pecador, errei e tal. E aí o juiz olha para esse homem, e fala assim: por eu ser um juiz bom, eu sou tardio em irar, misericordioso, amoroso, bondoso, eu vou deixar você livre, pode ir embora. O que você falaria desse juiz? O que você diria para um juiz que acaba de sentenciar um criminoso à liberdade? Você ia dizer, e todos nós, qualquer pessoa com sã consciência, ia olhar para esse juiz e ia dizer que ele é tão corrupto quanto o homem que fez aquilo lá, aquela brutalidade. Se esse juiz fosse um juiz honesto, realmente justo, ele tinha que sentenciar esse homem, ele tinha que punir esse homem, ele tinha que realmente condenar esse homem. É o certo a ser feito. E aí a gente olha para a nossa vida, e aí a Bíblia descreve que nós somos pecadores. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. O certo, o justo, então tem que ser pago. O certo, a gente tem que realmente pagar por isso. É por isso que a gente morre também, que é uma das consequências do pecado. Além de destruir, ele nos mata. Então, você entender o Evangelho, você tem que entender, eu queria ter muito mais tempo para a gente conversar, para falar. O livro de Romanos vai declarar, sabe, o apóstolo Paulo vai desenvolver muito bem isso, mas eu quero deixar bem claro nesse começo que todos nós somos pecadores, e Deus, que fosse um Deus justo, que Ele é justo, Ele tem que nos punir. Nossa, Neemias, isso você está exagerando. Não, é o certo. O salário do pecado é a morte, nós somos pecadores. Você entender o Evangelho, você tem que entender a gravidade do seu pecado. Você tem que entender o que aconteceu. Nós pecamos contra um Deus santo, justo. Nós ferimos a sua santidade, e nós merecemos a morte. Merecemos a morte, merecemos a condenação. Então, vai entendendo o pecado. E aí, a Bíblia vai mostrar, Deus, através do seu povo na Antiga Aliança, no Velho Testamento, a Bíblia vai mostrar que Deus, Ele dá a lei dele. A lei, o que é? É a vontade de Deus. Através de Moisés, Ele dá a lei para o povo, e o povo, você vai olhar, o apóstolo Paulo diz isso, ninguém consegue cumprir a lei na sua totalidade. Ele acerta nenhum, mas erra no outro, e vai, ninguém consegue. O apóstolo Paulo vai dizer, nenhum homem sequer foi capaz de cumprir a lei. Então, o homem não tinha mais como se relacionar com Deus, o homem não tinha como se achegar até Deus. O que o homem vai fazer para chegar até Deus? Me responde. Qual que é a maneira de que o homem pode chegar até Deus? Ele pode se relacionar com Deus se ele é pecador e Deus é santo. Se Deus é santo e Deus não se relaciona com o pecado, Deus não tem intimidade e relacionamento nenhum com o pecado, como que o homem pode se relacionar com Deus se ele é pecador? Essa é a grande pergunta de toda a Escritura. Como que um Deus santo, puro, pode se relacionar com pecadores? Salva pecadores. Esse é o grande dilema da Bíblia. A Bíblia está para responder esta pergunta: como que um Deus santo pode salvar pecadores, sendo que esse Deus não se relaciona com o pecado? Aí está a grande pergunta que o Evangelho vai responder. Essa é a pergunta. Como que esse Deus então se relaciona? O homem não tem como se relacionar, o homem não tem como se achegar, o homem não tem como se aproximar.
Então, se o homem não tem nenhuma condição, e a Bíblia deixa bem claro isso, nenhuma condição de chegar até Deus, quem tem que chegar até nós? É Deus que vem até nós. O Evangelho, você tem que entender que nós somos pecadores e nós não tínhamos como chegar até Deus, mas graças a Deus que Ele envia Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel é Deus conosco. Glória a Jesus Cristo que veio até nós. Lucas capítulo 2, não precisa abrir, depois você vê no vídeo aí. Lucas 2, diz assim, versículo 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o versículo 10: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas, boas notícias, de grande alegria, que será para todo o povo. Conta, anjo, que notícia boa que é essa? O que aconteceu, anjo? Fala para nós. Versículo 11, Lucas 2, 11: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é quem? Cristo, o Senhor. João, o versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que? Tenha vida eterna. Jesus é o Evangelho. Jesus é essa boa notícia. Jesus realmente, nós não tínhamos como chegar até Deus, então Deus envia o seu Filho amado. O seu Filho amado Ele envia até nós. Olha que amor. Mas aí Jesus vem até nós, o Emanuel, Deus conosco. Jesus vive uma vida aqui perfeita, cumpre toda a lei. Jesus é o modelo. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o segundo Adão, que realmente a gente é uma cabeça de raça, é um ser a ser imitado e seguido. E aí Jesus faz discípulos aqui. Mas eu quero chegar num ponto que é o seguinte: se Jesus tivesse apenas, olha, presta bem atenção nisso, apenas vivido aqui, feito alguns milagres, ensinado e depois tivesse subido aos céus, Jesus não passaria de um bom mestre. O que sempre Jesus estava conversando com os discípulos, você pode reparar no primeiro milagre dele, quando a mãe vem: mulher, não é chegada a minha hora. Ele vai estar conversando com alguém: calma, não é chegada a hora. E ele sempre está falando para os jovens: não é chegada a hora, não é chegada a hora. E os discípulos sempre se perguntando: mas que hora é essa? O que é isso? E aí quando ele está no Getsemane, suando sangue, e ele está numa aflição ali, porque ali ele fala para os discípulos mais chegados: ei, chega comigo, ora comigo, porque agora é chegada a hora. Agora vai se cumprir realmente o clímax de tudo que eu vim fazer aqui. Realmente vai ser tudo. O que eu vim fazer aqui vai se cumprir agora. Chegou a hora. E que hora que era essa? Era a hora da crucificação. Era a hora de pagar as contas. Era a hora mesmo de ser realmente resolvido o problema de separação entre Deus e os homens. E Jesus veio para resolver esse problema. E como Jesus resolve o problema? É por isso que ele ora ao Pai. Eu quero que você, querido, você precisa de mergulhar nessa palavra, porque ela você precisa de literalmente dormir dentro dela aqui, de tanto ler. Medite nisso aqui, medite na palavra de Deus, meu irmão. Aí, Jesus, que ele chega naquele momento de aflição, e ele vai para esse momento. E na cruz do Calvário, Jesus é morto. Tem pessoas, meu querido, deixa eu te explicar algo. Se você acha que Jesus estava ali aflito no Getsemane, Jesus estava chorando e suou gotas de sangue, porque ele estava com medo dos romanos, você não entendeu o que é evangelho. Você não entendeu o que Jesus estava acontecendo ali naquela cruz. Porque quando Jesus sobe, os próprios discípulos de Jesus morreram, muitos morreram como ele, e foram para a cruz cantando, louvando. Então como que o mestre, o grande general, ia ficar com medo? Jesus não estava com medo de soldados romanos. Quando Pedro se levanta da bainha e dá no soldado para querer, Jesus repreende Pedro: calma filho, calma. Você acha que eu não vou beber desse cálice?
Você acha que eu não vou passar por esse sofrimento? E que sofrimento é esse? Que problema que era esse? É isso que eu quero que você entenda, o tamanho do problema aqui agora. O salário do pecado é a morte. Então, para Deus satisfazer a sua justiça, tinha que ser pago na cruz do Calvário, tinha que ser derramado sangue na cruz do Calvário, pela morte de todos nós, pelos pecados de todos nós, perdão. Jesus, então, ele morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ali, tem pessoas também que entendem errado, achando que o diabo estava ali cravando Jesus na cruz. Que diabo que? Ali estava despejada toda a ira de Deus, a santa ira de Deus sobre o pecado estava em Jesus. Você consegue imaginar isso? O profeta Isaías, para mim é um dos textos que não foi mais, é um dos textos que mais me causam calafrios de toda a escritura. Isaías 53, a partir do versículo 3, olha o que Isaías diz, falando de Jesus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que não sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca, viveu a vida perfeita. Olha o versículo 10. Todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo. Está entendendo isso? Ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Está falando de Jesus, que ele vai ver os frutos que ele deu, são as nossas vidas, e de sua alma, e ficará satisfeito. Olha que coisa maravilhosa. E o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Aí no final do versículo 12 diz: levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, Romanos 5,17 vai dizer: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por assim, como por uma só ofensa, Adão e Eva pecaram uma única vez, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Assim também, por um só homem, por um só ato de justiça, que é Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos.
sobreveio a lei para exagerar a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, o Senhor. Querido, na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi feita. Jesus se tornou o justo, Deus se tornou o justo e o justificador. A gente estava devendo, Ele paga a nossa dívida para Ele mesmo. Deu para entender? Você entendeu o tamanho da violência do pecado? Você entendeu o tamanho da separação que a gente estava? Então, para a gente resolver esse problema, para que o problema fosse resolvido, a gente não tinha condição de fazer nada, mas aí Deus manda o seu único filho, o seu filho amado, e Ele paga toda a nossa dívida. Ele paga toda a nossa dívida. Isso é maravilhoso. Se você chegar para um muçulmano e perguntar para ele, onde você vai quando você morrer? Ele vai te responder, eu vou para o paraíso. E por que você vai para o paraíso? Eu vou porque eu amo o Alcorão, eu sigo as leis, eu trabalho direitinho, eu sou fiel. Legal. Se você perguntar para um judeu ortodoxo, seguidor, sabe, aquele judeu que nem na época de Jesus, ele vai perguntar, para onde você vai? Ele vai te responder, eu vou para o paraíso também, eu vou para o céu. Por que você vai? Porque eu sigo as leis de Deus, porque eu sou um homem fiel, eu dedico, eu faço isso, faço aquilo, eu faço certinho, eu sigo as coisas certas que a lei de Deus me manda. Ok. Agora, se você chegar para um cristão, um verdadeiro cristão, e perguntar para ele, para onde você vai? Ele vai te responder, eu vou para o céu. Mas por qual motivo você vai para o céu? Em iniquidade concebeu minha mãe, eu sou um transgressor da lei, eu sou um pecador e merecia a condenação, eu merecia o castigo. Aí você vai interromper ele, calma. Você está dizendo, os dois ali, eu entendi, eles vão para o céu porque eles fazem algo bom, eles fazem coisas, eles seguem as coisas certinho. Mas você está dizendo que você infringe a lei, você é um pecador e tal. É, isso mesmo. Porque eu não vou para o céu por causa dos meus méritos. Eu vou para o céu porque Ele pagou a minha dívida. Ele quitou a minha dívida. Foi por causa, eu não vou para o céu, não vou chegar para o céu e bater no peito e dizer porque eu mereço o céu. Eu não merecia o céu, eu merecia o inferno. Mas por causa do amor de Jesus, por causa da graça de Jesus, por causa do amor de Deus, Ele me resgatou, Ele me livrou da condenação da morte. Olha o que é o Evangelho. O Evangelho é exatamente essa boa notícia que Jesus veio e morreu e pagou a minha dívida perante Deus. E Ele pagou a dívida com morte, com sangue derramado. Foi a morte de Jesus, foi ali. Isaías falou, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi porque ali, na cruz, Deus esmagou Jesus na cruz junto com os nossos pecados. E ali estava produzindo para mim e para você vida. Se Jesus não fizesse aquilo e ficasse no céu, nós estávamos mortos. Efésios vai dizer isso, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios. Querido, você tem que entender o que é o Evangelho. Então por isso que eu falei, não rebaixe o Evangelho simplesmente por uma boa notícia. Ele não é uma boa notícia para ser comparado como você foi promovido no emprego, se você ganhou alguma... Não. O Evangelho é a notícia. E as pessoas, felizmente, essa é o amor de Deus para conosco. E aí, através desse ato de Jesus Cristo na cruz, através de Deus ter mandado Jesus na cruz, foi pago aquilo que estava sentenciado para nós de condenação. Aquilo foi pago. E aí, é maravilhoso isso, porque Jesus Cristo morreu pelos pecados que nós cometemos no passado, pelos pecados que a gente cometeu hoje e os pecados que a gente vai cometer amanhã. Jesus Cristo morreu por todos os pecados, sim. Pelos pecados que eu ainda vou cometer, sim.
E aí tem algumas pessoas que não entendem tudo isso, não entendem essa força do Evangelho, e tem pessoas que falam assim, opa, então se Deus me perdoou por todos os pecados, então eu vou viver uma vida de pecado. Paulo responde isso em Romanos 6. Romanos 6, vou ler só o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vou ficar pecando porque Deus já me perdoou de todos os pecados? Versículo 2, ele já dá na lata. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Essa é a minha pergunta para você aqui esta noite. Você entendeu o que foi pago na cruz do Calvário? Você entendeu o que Jesus teve que ser feito? Deus teve que mandar o seu Filho? Como que a gente vive uma vida como a gente vivia antes? Pergunto. Paulo pergunta isso, como que a gente vai viver? A gente morreu com Cristo. Agora o apóstolo Paulo em Gálatas vai falar, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem mais como. Esse papo para mim é o papo do demônio, é do inferno. Esse negócio de falar, eu vou pecar aqui, mas depois eu peço perdão. Isso é o diabo usando a sua boca. Não existe isso não. Nós morremos para o pecado. Nós agora vivemos, nós somos nova criatura e vivemos uma vida que agrada aquele que nos salvou. E eu de nenhuma maneira estou querendo falar que você tem que ser, eu tenho que ser perfeito, se eu errar, então eu não sou salvo. Não é isso, não é isso. Eu estou dizendo que o pecado, você deve começar a viver a sua vida odiando o pecado. Isso é o processo da santificação, é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, e Deus odeia o pecado. Você tem que ter uma vida de santificação, procurar agradar ao Senhor. E a gente tem pessoas que acham que eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Ah, porque um dia eu estava na igreja e aí eu vi uma mensagem, levantei minha mão. Quem quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mão e agora eu estou no céu. Querido, não é isso. Não é isso. Presta atenção, você tem que entender o que foi feito por você, você entender que você é pecador, você entender o preço que foi pago. Acabamos de dizer aqui, o que Jesus fez naquela cruz do Calvário, a ira de Deus foi despejada em Jesus por causa de nós, e Jesus pagou a dívida. Glória a Deus, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esse ressuscitar de Jesus é para nos mostrar que a morte não conseguiu dominá-lo, para mostrar que de fato Ele era Deus. Nem a morte conseguiu detê-lo. Ele ressuscita e ele sobe até os céus, e Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem que entender esse tipo de coisa. E quando você entende que você é pecador e o preço que foi pago, como que eu vivo uma vida agora? Para mim mesmo. Como que eu não vivo para a vida dele? Como que eu não vou viver para aquele que me amou e se entregou por mim? O apóstolo Paulo vai falar isso constantemente. Como que eu penso nas minhas vontades, nos meus sonhos, que isso, acabou. Agora eu vivo para ele porque eu estava condenado. E uma das evidências que você realmente vive para ele é a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não tem como você dizer que é cristão e vive uma vida, não tem nenhuma transformação do antes e do depois. Você não mostra os frutos, sabe, de realmente de uma vida de santificação, sabe, de uma vida que busca o Senhor. E a santificação, eu acabei de dizer, é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. E quando você faz aquilo, o pecado que tanto entristece o Senhor, o pecado que matou Jesus ali na cruz, que sacrificou Jesus na cruz, você cai de joelhos. Você se dobra e fala: Senhor, eu pequei, como Davi fazia constantemente. Senhor, eu pequei, Senhor, eu pequei, eu me arrependo, perdão, Senhor. E não um pedido de: oh Senhor, perdoe meus pecados em nome de Jesus. Não, oh Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda. E aí, é maravilhoso esse processo de salvação. O Evangelho também tem isso. Isso é o Evangelho, que além do Evangelho nos salvar, a gente não está mais condenado, e a ira de Deus não ser despejada em nós, graças a Deus por isso. O Evangelho vai nos transformando à imagem de Jesus.
Os evangelhos vai nos transformando mais parecidos com Jesus. E aí você vai olhar e o Espírito Santo está em nós e você vê o fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Querido, se você se diz cristão e você não tem nenhuma dessas características, você não é cristão. Simples assim. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo nela, ela tem que mostrar essas características. E o papel principal do Espírito Santo é convencer o ser humano do quê? Do pecado, da justiça, do juízo, no seu comportamento. Então a sua vida vai ser frutos, mostrando às pessoas que você de fato entregou a esse Senhor, você de fato realmente teve esse encontro com Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Eu quero te explicar de um jeito mais simples. Eu chegava em casa depois do serviço, e aí eu parei, eu tenho que voltar, mas eu fazia alguns exercícios em casa, os abdominais, algumas coisas assim. E aí quando eu chegava em casa e o Miguel era um pouco menor, eu começava a fazer os exercícios e ele ficava do meu lado, tentando fazer os mesmos exercícios também. E aí eu fazia os abdominais, e aí ele fazia e eu olhava para ele, ele estava fazendo tudo errado, mas ele estava fazendo. E aí você poderia olhar para ele e ele não sabe, ele estava tentando ali. E ele, do jeitinho dele. E uma coisa que você olhando para essa cena, eu fazendo os exercícios e ele, uma coisa que você não poderia negar é que ele estava me imitando. O que o Miguel estava fazendo ali? Ele estava me imitando. Estava perfeito? Não. Eu acho que é exatamente o que a gente tem que fazer. Eu não sei de que modo, mas a gente tem que imitar Jesus. Mas você está meio... eu estou tentando imitar ele. Eu estou tentando ser parecido com ele. O seu espírito, sabe? Tem um texto que é muito forte também, que fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. Você está entendendo isso? O mesmo Espírito que ressuscita Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que está em nós, é o mesmo Espírito que desceu em Atos 2, é Ele que está aqui, é Ele que trabalha no nosso homem interior. Como que a gente pode falar para uma pessoa: eu não consigo te perdoar? Eu sou orgulhoso sim mesmo. Que jeito? Se esse Espírito está habitando em nós, não tem como. Olha o exemplo de Paulo, que a gente acabou de dizer de Paulo. Um homem que era perseguidor, ele achava que estava fazendo uma coisa que agradava a Deus, perseguindo a igreja. Ele achava que os cristãos eram uma seita, e ele está indo para caminho de Damasco, e ele vai para matar os cristãos com ordem: eu vou lá para serrar, eu vou matar, eu vou encerrar igrejas. E ele está indo, e no caminho de Damasco aparece aquela cena, aquele ato, e ele cai prostrado, e vem uma voz do céu, o próprio Jesus veio a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento ali, você não vê mais o apóstolo Paulo. Há uma transformação de vida. O apóstolo Paulo foi perfeito? Não, de forma alguma. De forma alguma. Os discípulos foram perfeitos? De forma alguma. Mas você não vê essa inconstância na vida deles. Você não vê eles: vamos fazer um pecadinho aqui, vamos. Não tem esse tipo de papo, não existe esse papo mais. São frutos, sabe, para a glória do Senhor, uma vida de busca ao Senhor. Quando peca, se humilha: Senhor, me perdoe, me ajuda. Uma vida de entrega à igreja, de ajudar os irmãos, de ser contribuição na vida das outras pessoas. Olha isso. John Piper falou uma frase que diz assim: a marca de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Cristo. A marca de um filho de Deus não é a perfeição, mas sim a fome que ele tem por Jesus. Você tem fome por Jesus? Jesus é aquilo que você anseia pela manhã, e quando vai dormir, fica agarradinho com Ele? Ele é seu anseio? Você entendeu o que Ele fez por você na cruz? Você entendeu que amor do Pai que foi esse? Você entendeu isso? Você entendeu o Evangelho? Queridos, por favor, eu clamo aqui: não rebaixe o Evangelho. Não tenta enfeitar o Evangelho, pelo amor de Deus.
não tentam fazer qualquer outro acréscimo ao Evangelho. Não! O Evangelho já é suficiente. Ele não precisa mais de nada. Ele não precisa que você enfeita, que você coloca lacinhos, que você faça alguma coisa para querer atrair alguma pessoa. Não, não. Eu vou te explicar de uma maneira melhor. Presta atenção nisso. Um homem foi condenado à morte. Você foi sentenciado, você vai morrer e ele está na cela. Está lá, sabe que vai ser morto, está preso. Você vai ser morto. Fica aí. Daqui a um tempo você vai ser morto. Ele está lá na cela. E aí, a gente corre lá na cela, corre para ele. Ei, gruda na cela assim. Eu tenho uma boa notícia para você. E aí ele deve tomar um susto, levantar, correr lá na grade. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma excelente notícia para você. Imagina, e aí você as suas mãos e ele está ali emocionado. Fala, qual que é a boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para você. Fala para mim, qual é essa boa notícia? A boa notícia é que você acabou de ganhar um carro. A boa notícia é que você arrumou um emprego. É que você ganhou uma casa na praia. É que você vai ter uma mulher e filhos. Querido, você está entendendo? As pessoas querem enfeitar o Evangelho. Vem para Jesus, que Ele vai te dar um carro. Vem para Jesus, que Ele vai... Você tá encalhada, minha filha? Vem para Jesus, que Ele vai te dar um marido. Para com isso. Parem com isso. Isso não é Evangelho. Esse homem vai olhar para você na grade e falar: para, que é isso? Que notícia que é essa? Eu vou ser morto. Eu estou sentenciado à morte. Eu vou morrer. A boa notícia, se a gente chegar na grade, a boa notícia é: ei, eu tenho uma excelente notícia. Fala qual é? A boa notícia é que você está livre. Pagaram a sua dívida, morreram no seu lugar. Alguém pagou a sua dívida, morreram no seu lugar. Você imagina o que ia causar nesse homem? O que ia acontecer com esse homem? Ele não ia entender nada. Mas como? Eu estava sentenciado à morte. Mas pagaram a sua dívida. Você está livre. E aí começa a abrir a grade, começa a tirar as gemas assim dele, e ele fica perplexo. E aí, o que você acha que esse homem ia fazer? Ele acaba de ser liberto, ele ia ser morto, ele acaba de ser liberto. Qual que você acha que é a reação desse homem? Quem foi que pagou a minha dívida? Quem foi que pagou a minha dívida? Quem morreu no meu lugar? Porque agora eu lhe devo a vida. A minha vida é dele agora. Eu não tenho mais controle sobre a minha vida é dele agora. E tudo que ele pedir para mim eu vou fazer. Quem morreu no seu lugar? Quem pagou sua dívida? Você está entendendo o que é Evangelho? Você entendeu para onde você estava indo? Você entendeu a violência do que Jesus sofreu na cruz do Calvário e do que o Pai fez com Jesus? Eu falei no começo, a parte final do versículo, Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas agora eu quero no final terminar com o começo do versículo. Porque eu não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui está posicionando de um lado. O apóstolo Paulo está aqui deixando bem claro ao lado e o posicionamento que ele está. A minha pergunta para você aqui esta noite é: que lado você está? O que você tem seguido? O que você tem professado? O que você tem vivido? Quais são os seus objetivos e metas? Quando a gente começa a se fazer essas perguntas, e essas perguntas são perguntas sinceras, tem que causar uma reflexão em nós. A pergunta que eu faço para você aqui esta noite é:
Qual que é o objetivo da sua vida? Eu não sei que idade que você está aí me ouvindo aqui. De repente você pode ter 30 anos, 40, 10, 12, 60, não sei que idade que você está. Mas a pergunta é, querido, a vida está passando tão rápida. As coisas estão acontecendo tão rapidamente. Quanto tempo você acha que você vive aí mais? Tiago fala que isso aqui é vapor. Isso aqui é vapor. Está acabando. Os sinais estão mostrando que as dores de partos, como diz Apocalipse, estão surgindo. E como uma mulher, semelhante a uma mulher grávida que sente aquelas dores, e as dores são um sinal de que o bebê está chegando. O mesmo exemplo a Bíblia diz para a vinda de Jesus. Como uma mulher que está com dores de partos e vai nascer um neném, esses sinais vão acompanhar a volta de Jesus. E se você bater o olho, tem acontecido muita coisa. E eu não sei se Jesus vai voltar agora, mas a pergunta é, para que você tem vivido? João capítulo 17, numa oração linda de Jesus, para mim é a oração mais linda da Bíblia. Jesus diz que a vida eterna é se relacionar com Deus, é conhecer a Deus. Você tem conhecido a Jesus? Você tem conhecido a Deus? Você tem se alimentado da palavra dia e noite? Você tem procurado ter uma vida de oração? Você tem procurado ajudar a sua igreja? Por exemplo, a IBS, igreja local? Você tem procurado servir a sua família? Querido, olha o que foi o Evangelho. Eu não preciso ficar falando sobre o Evangelho aqui mais, é só a gente abrir a Bíblia e ler, porque o Evangelho já é esse amor violento, esse amor constrangedor. E esse Evangelho essa boa notícia é uma boa notícia para nós. E eu quero terminar, eu já disse essa ilustração há muito tempo atrás, há alguns tempos aqui na igreja. Eu quero te explicar para você entender. O Evangelho não é que você estava se afogando e o salva-vidas Jesus foi lá e jogou uma boinha e você segurou na boinha. Isso não é Evangelho. Isso não foi o Evangelho. O Evangelho, sabe o que significa? É que você estava lá no fundo do oceano, morto, sem vida nenhuma, morto. E aí o mergulhador Jesus, enviado pelo seu Pai, mergulha lá no fundo do oceano e te resgata morto e te traz de novo e te dá vida. Como que você consegue viver para outra coisa? Como eu fico me perguntando isso, como que eu vou viver para outra coisa? Então, como diz Paulo, quer que eu como, quer que eu beba, quer que eu faça qualquer outra coisa, eu quero fazer para a glória do Senhor. Eu quero exaltar o nome daquele que deu a vida por mim. Eu quero viver para Ele. E todas as coisas que Ele colocar sobre os meus cuidados, tudo que Ele fizer por mim, eu quero fazer para Ele. A minha família eu quero ofertar a Ele. Os meus bens eu quero que seja instrumento nas mãos dEle. Tudo que eu faço é para Ele, por Evangelho, para que outras pessoas ouçam falar desse amor maravilhoso que um dia me alcançou e que possa alcançar todos nós. E a gente anseia, e a gente clama pela volta do Cordeiro. Ele falou, esse Evangelho, esse ato de salvação que nos dá vida. Eu concluo isso. E a gente fica nessa expectativa da volta de Jesus. Jesus está voltando, querido. E a Bíblia fala para a gente se preparar numa vida que agrada a Ele, que glorifica a Ele. Esteja preparado. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Nós vamos cantar agora falando desse Deus que é soberano, que é maravilhoso e que, apesar dessa glória tão grande que Ele tem, Ele se importa conosco. E esse amor que é tão grande foi capaz de enviar Jesus para morrer no nosso lugar. Louvamos a nossa
Meus amados irmãos e amigos, estamos chegando ao término desta live. Esperamos que você tenha entendido a mensagem da palavra de Deus, que teve como objetivo trazer uma palavra de esperança, de salvação para a tua alma. Nós vamos estar nesse momento agora orando pela sua vida, pela sua família. E se você precisar da ajuda da Igreja Batista em Simeone, aqui da cidade de Ribeirão Preto, fale conosco, entre em contato conosco, nós teremos o prazer de poder te ajudar, tá certo? Nós vamos orar agora neste momento. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade de te adorar, de te glorificar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, uma palavra de salvação que nós ouvimos nesta noite. Realmente o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós queremos que várias pessoas que vão acessar a página da igreja possam entregar os seus corações a Jesus Cristo, mediante arrependimento, reconhecimento de seus pecados. Que venha pela fé crer que Jesus é o único Senhor e Salvador, e possa entregar suas vidas, demonstrando arrependimento dos seus pecados. Pai Santo, pedimos uma bênção especial para as famílias, pessoas que estão acessando participando desta live. Abençoa, Senhor, supra as necessidades de cada um, e que cada um tenha consciência que vale a pena viver aqui neste mundo, para o louvor da Tua glória, buscando a Tua presença, buscando ter esse relacionamento com Deus, o nosso Pai. Perdoa nossos pecados, pois nós oramos, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, uma boa semana. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, e fique na paz de Jesus. Um abração aqui do pastor Carlos, que Deus abençoe. Boa semana.